Antes de eu mudar a minha mentalidade financeira, a minha vida era uma correria eterna. Eu vivia com a sensação de estar com a corda no pescoço e não parecia ter fim as minhas dívidas, meu trabalho, eu trabalhava pra caramba e parece que vivia sem dinheiro sempre. Parecia que eu sempre estava com a corda no pescoço e qualquer imprevisto já me deixava desesperado. Pagava uma conta, aparecia outra e no fim do mês eu sempre me perguntava: onde que foi meu dinheiro? Eu não tinha educação financeira. Por mais que eu trabalhe com TI, comecei a trabalhar com programação, comecei a receber um salário legal, parecia que eu vivia com a corda no pescoço, nunca sobrava dinheiro. E quando eu começava a guardar, rapidamente eu já gastava, eu não conseguia segurar o dinheiro. Então minha riqueza, meu patrimônio sempre foi muito baixo, antes de eu mudar minha mentalidade. Só que chegou um momento que eu comecei a me questionar até onde eu vou com essa vida, até quando eu vou ficar trabalhando igual um condenado, um escravo, e nunca vou conseguir atingir minhas metas financeiras, conseguir uma riqueza, conseguir me aposentar. Eu achava que para ser rico, para ter um futuro brilhante, eu tinha que ter uma mente igual do ao Einstein. Tinha que ser mega inteligente, tinha que ter estudo em Harvard, sabe? Ter que estudar bastante, você tem que ter um QI elevado. Mas eu comecei a estudar sobre o assunto e vi que eu estava completamente errado. Tudo começou a mudar quando eu comecei a estudar, a ler livros, né, a pesquisar na internet. E a minha mente começou a mudar depois que eu li um livro específico, que é esse aqui, Os Segredos da Mente Milionária. Esse livro mudou completamente a minha visão sobre dinheiro, sobre riqueza. Ele virou uma chave na minha cabeça. O livro fala sobre mentalidade de pobre e mentalidade de rico. Ele coloca alguns arquivos de riqueza na sua mente que você lendo no começo do livro, você não entende direito, você até acha meio óbvio. Mas depois você vai lendo o livro, durante a leitura, você vai entendendo o que o autor quer dizer. E ele diz que, basicamente, o que separa os ricos dos pobres não é a inteligência, não é a pessoa ter um dom divino, a pessoa estudar. Na verdade, sim, o estudo ele leva também você a melhorar seu entendimento, seu conhecimento. Mas o que vai definir se você vai ser pobre, se você é pobre ou é rico, é a sua mentalidade. Então, basicamente é o comportamento que você tem na sua vida que vai te levar à riqueza ou à pobreza. Ele fala sobre os arquivos de riqueza, que são padrões mentais que as pessoas milionárias carregam com elas. E que qualquer pessoa pode instalar esses arquivos mentais na sua mente e ser rico e aproveitar os benefícios que a mentalidade rica pode trazer para você. Foi lendo esse livro que eu aprendi que eu carregava comigo uma mentalidade de escassez, uma mentalidade de pobreza. Eu dizia coisas do tipo, dinheiro não dá em árvore, come- é, o dinheiro é a raiz de todo mal, sabe? Esses pensamentos que vêm desde da infância, que nossos pais diziam pra gente. Então eu tinha tudo isso enraizado na minha mente. Aí eu comecei a prestar mais atenção em como eu agia com relação ao dinheiro, o que eu falava, o que eu pensava. E aos poucos eu fui mudando a minha mentalidade. As primeiras atitudes que eu tomei foi com a forma de investir o dinheiro. Então, eu recebia o dinheiro do meu salário e ao invés de sair gastando, pagando conta, fazendo o possível para tirar esse dinheiro da minha conta logo, para gastar, fazer alguma coisa com o dinheiro, eu pegava uma parte e já guardava. Primeira coisa que eu fazia assim que eu recebia o salário é separar a parte dos investimentos. Comecei a cuidar também dos meus gastos, fiz planilhas para colocar todos os meus gastos ali, despesas fixas, gastos com saúde, com comida, mercado, sabe? Cartão. Comecei a concentrar mais meus gastos em cartão de crédito para eu saber o que eu estou gastando no mês,
Então, sempre tive o hábito de passar no débito, sabe? Qualquer coisinha ali gastava no débito e perdia totalmente o controle. Então, uma estratégia minha, né? Não estou dizendo que você deve fazer isso, porque aí vai uma estratégia pessoal de cada um. É muito mais fácil eu pegar um cartão de crédito e gastar todas as minhas despesas do dia a dia num cartão de crédito e eu saber o que eu tô pagando no final do mês, do que ficar no passando débito e tendo que olhar extrato e às vezes se perde, sabe? Você não sabe aonde está gastando, o que que está gastando. Então eu acho que para mim é muito mais fácil de controlar. Então eu comecei a estudar sobre investimento em cripto. Comecei com criptomoedas, aí eu sofri um pouco de um golpe lá com criptomoeda, mas é um tema para outro vídeo. Esse golpe foi um aprendizado, fez com que eu ficasse ainda mais consciente financeiramente. Eu não entregava mais dinheiro para qualquer lugar, qualquer corretora. Eu comecei a estudar melhor, comecei a aprender sobre renda fixa, né, como a taxa Selic influencia no nosso rendimento, nos juros, o que é uma renda fixa pré-fixada, pós-fixada. Comecei a estudar essas coisas, sabe? Então, pela primeira vez, eu já me senti no controle da minha vida financeira, coisa que eu nunca imaginei que fosse mudar na minha vida tão rápido. Essa sensação, ela é libertadora mesmo. Então, eu comecei a fazer renda extra. Eu trabalho com TI trabalhar com programação, TI, você consegue trabalhar de casa, você te proporciona mais conforto, te proporciona trabalhar de qualquer lugar do mundo, usar só a internet. Então, eu fiz um plano para começar a ganhar mais, que é virar PJ. Então, eu saí do CLT e fui trabalhar como PJ, abri uma empresa e peguei mais de um contrato. Fiquei com 2 contratos de trabalho por um bom tempo, trabalhando com programação, né, em 2 empresas de TI, ganhando salário bem maior, o dobro do que eu já ganhava, né, porque eu estava ganhando como PJ, que já paga menos imposto, e ainda por cima com 2 contratos. Então, todo o dinheiro a mais que vinha, eu separava, né, o dinheiro do investimento, que dava mais de 60%, mais de 60% do que eu ganhava, eu investia. E isso foi alimentando dentro de mim aquela sensação de cada vez estar mais perto da liberdade financeira, de receber renda passiva, de aposentadoria. E, e isso vai alimentando na gente, vai moldando a gente, e a gente não consegue mais se ver fora desse padrão, fora desse comportamento, sabe? A gente muda completamente, é uma virada de chave mesmo. Então, a sensação que eu tinha antes de viver com a corda no pescoço, viver atolado em dívida, sempre que vê dinheiro a mais na conta, já querer arrumar um jeito de gastar esse dinheiro, mesmo que você não tenha com que gastar, sabe? Esse tipo de comportamento é o Rodrigo de antigamente. Hoje eu sou um novo Rodrigo, eu não consigo mais ser desse jeito. Então, qualquer dinheiro a mais que entra, eu já destino o dinheiro para o investimento. Só que essa rotina de querer fazer mais dinheiro, fazer trabalhar mais, arrumar 2, 3 contratos de emprego simultâneos, acaba cansando, cansa um pouco a mente também, a gente fica estressado, não tem tempo para nada. Então eu decidi mudar também uma mosca. Eu mudei também a minha estratégia, né? Que a minha estratégia antes é fazer mais dinheiro, trabalhar bastante e se sacrificar. Isso foi importante, foi bom. Eu sou muito grato por ter feito isso. Consegui acumular um valor financeiro bom, mas isso estava acabando com a minha saúde mental. Então eu decidi também mudar minha estratégia, tomar outra atitude, que foi largar o outro emprego, ficar só com um, que era o que eu ganhava mais, que eu ganho mais, e me dedicar a estudar, ao minimalismo, gastar menos. E, e eu vi que dá certo e o segredo, eu entendi que não é o quanto eu ganho, quanto eu ganho. Lógico que quanto eu ganho, se eu ganhar mais, também é importante. Mas o meu salário de um emprego já é o suficiente, já ganho bem. Eu consigo continuar guardando dinheiro sem
me desgastar mentalmente e me esgotar todos os dias, ficar estressado e ainda consigo fazer meus investimentos, meus aportes mensais. Então, eu olho para trás e percebo que eu não precisava de um aumento de salário, eu precisava de um aumento de consciência financeira e mentalidade. Então, as dicas que eu quero passar, que eu já passei aqui nesse vídeo, a primeira de todas primeira é mudança de mentalidade, você tem que virar a chave. Leia o livro, leia, eu tô com outros livros aqui que eu tô lendo agora, mas esse livro aqui foi o que mudou minha mentalidade. Os Segredos da Mente Milionária, de Harvey Eker. Leia livros, estude sobre finanças, estude sobre mentalidade. O objetivo desse canal é trazer essa mudança de mentalidade para vocês. Assim como eu tive a mudança, vocês também podem ter. Fazer renda extra se precisar. Você sempre ter uma reserva financeira, uma reserva de emergência e saber investir seu dinheiro. E mudar a mentalidade para ter a mentalidade de uma pessoa milionária. Sair daquela escassez de pensar que o dinheiro é a raiz de todos os problemas, sabe? Que a gente pensa isso desde a infância, nossos pais às vezes tinham pensamentos assim, e a gente aprendeu a viver com essa sensação de que o rico não vai para o céu, sabe? Mas na verdade é o contrário disso. O rico, ele só vai. Se você for rico, você só vai potencializar quem você já é. Você não vai se tornar uma pessoa ruim ou uma pessoa muito boa quando você tem dinheiro. É tudo questão de você potencializar quem você já é. Então é isso. Se você se identificou com esse vídeo, com essa história, é um vídeo curto. Escreva aqui nos comentários qual a sua opinião, o que você achou desse vídeo, se você gosta desse formato. Eu estou começando com o YouTube, então tenho muito que melhorar. Tem que melhorar a questão de áudio, questão de roteiro. Então eu estou começando aqui, espero que vocês gostem. E deixem um like, se inscreva aqui no canal. E é isso aí. Muito obrigado, até mais.